No vídeo de hoje a gente fala sobre naturalismo e o seu papel no diálogo entre fé e religião. Seja bem-vindo ao canal Todavia, é muito bom contar com a sua presença. Esse é um canal que fala de fé no mundo contemporâneo. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho assistindo aos vídeos que aparecem no final como recomendação. Eu quero anunciar, antes da gente começar a falar do assunto propriamente dito, que o nosso canal vai começar um novo quadro, o Todavia Kids, voltado para as crianças. Então serão histórias bíblicas contadas para crianças de um jeito que elas vão amar. Fique ligado porque logo mais você vai saber quando vai começar esse quadro. Não deixe de se inscrever, é mais um motivo aí para você se inscrever e assim você fica ligado em tudo o que acontece por aqui. Basta você, ao se inscrever, acionar todas as notificações, porque assim, quando surgir alguma coisa nova no canal, automaticamente você fica ligado. Mas vamos para o nosso assunto. Muita gente tem reparado sobre o diálogo entre fé e religião e tem visto esses dois polos como se eles fossem antagônicos. E eu já mencionei isso em outro vídeo, que não existe uma oposição entre fé e religião. O que existe é entre a religião cristã e a proposta naturalista, que é predominante nas ciências. Há alguns anos o programa Entre Aspas trouxe um interessante debate entre criacionismo e evolucionismo. Você vai achar isso aí facilmente no YouTube. E eu quero destacar uma declaração do estudioso evolucionista. Ele diz: "E o que eu acho que tem de filosófico nesse processo é o quanto você vai deixar de espaço para o sobrenatural. A ciência não deixa espaço para o sobrenatural, não quer deixar. Ela quer explicar o mundo através de explicações naturalistas." Veja que essa declaração ela tem muita sinceridade. Ela reconhece que a ciência descarta o sobrenatural não por uma questão de não conseguir mensurá-lo ou prová-lo empiricamente, mas simplesmente por uma preferência. Por isso é importante nós lembrarmos algumas coisas sobre o naturalismo colocadas por James Sire no seu clássico Universo ao Lado. Ele começa reconhecendo que o naturalismo concebe o mundo como restrito ao seu aspecto físico. O que existe é o mundo físico e nada além dele. Portanto, não há metafísica nessa cosmovisão. Se não há nada além do mundo físico, você não pode esperar nenhuma intervenção sobrenatural, porque o sobrenatural já está a priori descartado do processo. A essa concepção se denomina universo fechado. O naturalismo também pressupõe uma compatibilidade entre a racionalidade humana e a racionalidade presente no mundo exterior. Isso faz com que a nossa mente consiga explicar o mundo físico que nos cerca e chegar à verdade sobre todas as coisas. Põe-se aí um poder quase que absoluto na razão humana. O naturalismo também advoga que a vida é simplesmente uma só, não há nada além dela. Quando você morreu, acabou. Não há uma reencarnação, como no espiritismo e espiritualismo, também não há uma ida para algum outro lugar, como no cristianismo clássico, e muito menos uma ressurreição, como no cristianismo bíblico. Morreu, amigo, já era. Aproveita bem a vida aí, porque não vai ter nada depois. Sire também fala que o naturalismo acredita no avanço do conhecimento humano, o que é uma herança do iluminismo. O problema é que o naturalismo cria algumas armadilhas para si mesmo. E eu vou dar dois exemplos. O primeiro está relacionado a um caso que aconteceu há alguns anos, quando Bill Clinton era ainda presidente dos Estados Unidos e se envolveu com uma estagiária, Monica Lewinsky. Foi constatado, e o próprio Bill Clinton admitiu depois, ter praticado sexo oral com essa moça e foi discutido na época se ele deveria sofrer ou não o impeachment por ter adulterado. Fazendo um comentário a esse episódio, Richard Dawkins, conhecido biólogo, ateu e evolucionista, fala que não se pode culpar a Bill Clinton porque está na genética do ser humano. Todo homem quer mandar a sua carga genética para frente e por isso nós somos promíscuos e adúlteros por natureza. Então, por causa dessa necessidade reprodutiva, o comportamento monogâmico só existe por pressão da sociedade e não como algo intrínseco à natureza do ser humano. Para Dawkins, do ponto de vista biológico, o ser humano deveria ser poligâmico por natureza. Mas acho que Dawkins na época ficou com medo da senhora Dawkins ler o seu artigo e lá pelas tantas, no desenvolvimento, ele disse que pessoalmente escolheu ser monogâmico. Ora, mas se a poligamia é algo normal,
A decisão deliberada de Dawkins o tornaria não humano uma categoria à parte, porque ele é uma exceção num comportamento biológico que impõe todos os homens a serem polígamos. Pior do que essa situação de Dawkins foi um recente estudo publicado por 2 evolucionistas que afirmaram que o estupro é um comportamento natural. Rand Thornhill e Craig T. Palmer escreveram The Natural History of Rape, Biological Basis of Sexual Coercion, onde eles basicamente falam que se um comportamento sobreviveu é porque ele é natural e benéfico no processo evolutivo. Já deu para perceber algumas incoerências do naturalismo, mas eu queria terminar falando alguns pontos que mostram a sua insuficiência. Primeiro, o naturalismo não consegue demonstrar empiricamente como o universo surgiu pela simples atuação das leis naturais. Como diz John Lennox, matemático em Oxford, as leis da natureza pressupõem alguém que faça uso delas, da mesma maneira como um engenheiro de aviação constrói um avião levando em conta as leis da aerodinâmica. Não são as leis responsáveis pela existência de um avião, ele necessita de um projetor. O naturalismo reduz o homem a uma máquina, sujeito ao determinismo biológico de genes egoístas, uma expressão do próprio Dawkins. Interessante porque quase qualquer comportamento se torna, então, moralmente aceitável, uma vez que é necessário para a sobrevivência. O naturalismo conduz ao desespero porque não fornece base para tornar significativas as decisões pessoais. Não há, de fato, um propósito definido para a existência humana. Alguém pode dizer, mas o propósito somos nós quem criamos. Mas quem garante que esse propósito autofabricado é suficiente para as demandas da vida que nós temos? E como ter certeza de que nós estamos moralmente corretos? Se a moral fosse apenas fabricada por seres humanos, não haveria nenhuma certeza de que ela seria a melhor coisa a se fazer em cada caso. Apenas uma moral transcendente garante essa certeza, além de prover o senso de que haverá uma recompensa no final por agir corretamente. Emendando essa ideia à próxima, o naturalismo destrói a moralidade porque se todo comportamento é uma herança genética, preservado pela seleção natural, inclusive adultério, estupro e tantas outras coisas erradas, segue-se que não há distinção clara entre o bem e o mal. Finalmente, o naturalismo reduz o ser humano à mera matéria, e isso destrói a sua personalidade. Diante de tantas limitações, dá para entender por que o naturalismo é incompatível com o cristianismo. Também o naturalismo acaba se tornando algo limitante quando falamos de ciência, porque ele destrói outras possibilidades de pesquisa, algumas exploradas pelo design inteligente e outras pelo criacionismo. Era esse o conteúdo que nós tínhamos para esse vídeo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o naturalismo, sobre a controvérsia entre ciência e religião. E também não se esqueça, nós vamos ter a estreia do Todavia Kids. Fique ligado, acompanhe as informações e, claro, compartilhe esse vídeo para os seus amigos pelo WhatsApp. Sabe aqueles grupos de família, de igreja, de amigos? Espalhe, dissemine, para que outras pessoas também conheçam o canal. Um forte abraço, Deus abençoe você.